Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa toca o fundamento mais íntimo da realidade. Vamos atravessar juntos os 7 princípios essenciais da física quântica, não como uma lista fria, mas como ideias que mudaram a forma como entendemos matéria, energia e até o próprio conceito de existência. Durante muito tempo acreditamos que tudo no universo obedecia a trajetórias previsíveis, como engrenagens bem ajustadas. No entanto, ao mergulhar na escala microscópica, descobrimos comportamentos que desafiam essa expectativa. Se as regras que sustentam o mundo visível não se aplicam da mesma forma no nível fundamental, até onde vai a nossa confiança naquilo que chamamos de realidade? Nessa jornada longa, vamos percorrer cada um desses princípios, entender como surgiram, atravessar os experimentos que os consolidaram e perceber como eles se conectam entre si para formar a base da física moderna, influenciando desde a tecnologia até a nossa visão sobre o universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio, e o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para iniciarmos a nossa jornada pelos fundamentos do invisível, precisamos primeiro preparar a nossa mente para abandonar as certezas do mundo macroscópico que nos cerca. Vocês não acreditariam na confiança que os cientistas do final do século XIX depositavam nas leis da física clássica. Naquela época, acreditava-se que o edifício do conhecimento humano estava praticamente concluído, restando apenas alguns pequenos detalhes e medições mais precisas para que o mapa da realidade estivesse completo. A física de Isaac Newton e as equações eletromagnéticas de James Clerk Maxwell pareciam explicar tudo, desde o movimento dos planetas até o comportamento das ondas de rádio. No entanto, havia um pequeno problema, uma falha quase imperceptível que os físicos chamavam de a catástrofe do ultravioleta. Imagine que você está diante de um forno aquecido, sentindo o calor emanar daquela abertura escura. Pela lógica da física clássica, aquele objeto, ao ser aquecido, deveria emitir uma quantidade infinita de energia em comprimentos de onda muito curtos, como a luz ultravioleta. Isso significaria que qualquer simples lareira ou lâmpada deveria inundar o ambiente com radiações perigosas, o que claramente não acontecia. Esse impasse mostrava que algo fundamental estava errado na nossa compreensão sobre como a matéria troca energia com o ambiente. Foi nesse cenário de incerteza que surgiu a figura de Max Planck, um homem de hábitos conservadores e mente rigorosa, que se viu forçado a propor uma ideia que ele mesmo, a princípio, considerou um ato de desespero matemático. Planck percebeu que, para resolver o mistério do calor e da luz, ele precisava assumir que a energia não era algo fluido e contínuo como a água em um rio. Em vez disso, a energia deveria ser trocada em pacotes pequenos e indivisíveis. Ele chamou esses pacotes de quanta, que é o plural de quantum, a palavra latina para quantidade. Essa descoberta foi o primeiro grande pilar da nossa história. Imagine que, em vez de uma rampa suave por onde você pode deslizar e parar em qualquer altura, a realidade funciona como uma escada. Você pode estar no primeiro degrau ou no segundo, mas é fisicamente impossível permanecer no espaço vazio entre eles. O universo, no seu nível mais profundo, é granulado. Essa percepção mudou tudo o que pensávamos sobre a natureza da realidade. Se a energia é granulada, isso significa que existe um limite para o quão pequeno algo pode ser ou para o quão pouco algo pode vibrar. Vocês conseguiriam imaginar a estranheza desse conceito para uma época que acreditava na continuidade infinita da natureza? Planck introduziu uma constante, um número extremamente pequeno que hoje leva o seu nome, para descrever o tamanho desses pacotes de energia. A constante de Planck é o que define a escala do mundo quântico, uma fronteira onde as nossas intuições comuns deixam de fazer sentido e dão lugar a regras que desafiam a lógica do dia a dia. Ao aceitar que a energia vem em porções discretas, Planck abriu a porta para uma nova era. Não era apenas uma solução para um problema técnico de laboratório. Era a revelação de que a estrutura do cosmos
é composta por unidades fundamentais. Essa fragmentação da energia sugeria que o tecido da existência tem uma trama, uma costura que não percebemos quando olhamos para objetos grandes, mas que se torna evidente quando tentamos entender o comportamento dos átomos. É como observar uma pintura de longe e ver cores suaves e contínuas, apenas para descobrir, ao nos aproximarmos, que ela é feita de milhões de pequenos pontos individuais. Nesse ponto da nossa conversa, é essencial entender que essa mudança de perspectiva não foi aceita facilmente. O próprio Planck lutou contra as implicações de sua descoberta durante anos, tentando encontrar uma forma de reconciliá-la com a física antiga. Mas a semente da revolução já havia sido plantada. A quantização da energia nos diz que o universo não é um fluxo ininterrupto, mas uma sucessão de eventos discretos e saltos quânticos. Quando um elétron em um átomo muda de energia, ele não percorre o caminho entre um nível e outro. Ele simplesmente desaparece de um estado e reaparece instantaneamente em outro. É um movimento sem trajetória, algo que desafia a nossa percepção de tempo e espaço. Vamos entender que esse comportamento não é uma falha de observação, mas a própria constituição da matéria. Tudo o que tocamos, o ar que respiramos e a luz que nos permite imaginar o mundo, tudo está sujeito a essa natureza parcelada. A luz, que antes era vista apenas como uma onda contínua que se espalhava pelo espaço, também precisou ser repensada. Foi Albert Einstein quem deu o próximo passo lógico, propondo que, se a energia é quantizada, a própria luz deve ser composta por partículas de energia, que mais tarde seriam chamadas de fótons. Assim, o conceito de quantum deixou de ser apenas um truque matemático de Planck para se tornar uma propriedade física real e palpável da radiação. Essa ideia de que o universo possui uma unidade mínima de ação nos leva a refletir sobre a precisão da natureza. Existe uma elegância quase poética no fato de que o imenso poder das estrelas e a delicadeza de uma brisa noturna compartilham a mesma base quântica. Cada interação energética, por mais vasta ou minúscula que seja, obedece à regra dos pacotes discretos. Essa granulosidade impede que o universo colapse em si mesmo ou que a energia se disperse ao infinito de forma descontrolada. A constante de Planck age como o mestre de obras que define as dimensões mínimas dos tijolos que compõem a realidade. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que essa descoberta foi apenas o começo de um desmoronamento das certezas clássicas. Se a energia é feita de pacotes e os elétrons realizam saltos instantâneos, a ideia de uma realidade sólida e previsível começa a se dissolver. Estamos descobrindo que, na escala do muito pequeno, o universo se comporta de maneira muito mais vibrante e misteriosa do que os nossos sentidos nos permitem sentir habitualmente. Cada quantum de energia carrega consigo uma informação fundamental, uma frequência que define a cor da luz ou a força de uma ligação química. Imagine a coragem necessária daqueles primeiros cientistas para seguir adiante com essas ideias, mesmo quando elas pareciam contradizer o bom senso. Eles estavam tateando no escuro, descobrindo que a fundação da casa em que moramos é feita de algo que não podemos segurar nem prever com total clareza. O princípio da quantização não apenas explicou a luz dos objetos quentes, mas também deu sentido à estabilidade dos próprios átomos. Sem os saltos quânticos e os níveis de energia definidos, os elétrons cairiam em direção ao núcleo, e toda a matéria estável do universo deixaria de existir em uma fração de segundo. Portanto, ao percorrermos este primeiro pilar, percebemos que a física quântica não é apenas uma teoria sobre partículas, mas a explicação de por que existe algo em vez de nada. A existência de degraus de energia garante que a vida possa florescer e que as estruturas complexas do cosmos permaneçam íntegras. Estamos apenas começando a sentir a profundidade dessa revolução. O mundo que antes parecia um mecanismo de relógio perfeito, agora se revela como um palco de flutuações discretas, onde a unidade mínima de energia dita as regras de um jogo que mal começamos a aprender. Ao longo desta jornada, cada passo que dermos nos afastará mais da superfície familiar das coisas e nos levará para mais perto da essência vibratória de tudo o que é real. A quantização da energia
Foi o primeiro golpe no determinismo clássico, a primeira pista de que a natureza tem segredos guardados em escalas tão pequenas que a nossa linguagem comum muitas vezes falha em descrever. Mas aqui, no silêncio da nossa imaginação, podemos começar a entender que o universo é muito mais fascinante, complexo e inesperado do que qualquer um de nós poderia ter sonhado antes desse marco histórico de 1900. Conforme avançamos, essa base sólida deixada por Planck servirá como o nosso solo firme. Sem o entendimento de que a energia é trocada em quanta, os próximos princípios que descobriremos pareceriam impossíveis de imaginar. É a partir dessa fragmentação que surge toda a estranheza e a beleza do mundo subatômico. Cada fóton que atinge a nossa pele e cada átomo que compõe o nosso ser é um testemunho silencioso dessa verdade fundamental. O cosmos é feito de fragmentos de energia que juntos compõem a sinfonia contínua da vida. Após compreendermos que o alicerce do nosso universo é feito de pequenos pacotes discretos de energia, precisamos avançar para uma das fronteiras mais intrigantes da nossa existência. Vocês não acreditariam se eu lhes dissesse que a luz que banha o seu quarto agora e os próprios átomos que compõem a sua pele possuem uma identidade dupla, uma natureza ambígua que desafia qualquer tentativa de definição simples. Estamos entrando no domínio da dualidade onda-partícula, o segundo grande pilar da nossa jornada. Imaginem que, durante séculos, os maiores gênios da humanidade brigaram para decidir se a luz era feita de pequenas esferas sólidas ou de ondas fluidas que se propagavam pelo espaço como as ondulações na superfície de um lago tranquilo. Isaac Newton defendia as partículas, enquanto outros cientistas demonstravam com experimentos brilhantes que a luz podia contornar obstáculos e interferir consigo mesma, agindo puramente como uma onda. Essa discussão parecia encerrada até que Albert Einstein, retomando as ideias de pacotes de energia de Planck, percebeu que a luz precisava ser ambas as coisas ao mesmo tempo. Mas o que isso significa para a nossa vivência diária? Vocês conseguiriam imaginar que essa estranheza não é um conceito abstrato de laboratório, mas algo que define a tecnologia que usamos e a forma como interagimos com o mundo? Quando você caminha sob o sol e sente o calor em seu rosto, está vivenciando a luz como uma onda que viaja pelo vácuo do espaço. No entanto, se você utiliza uma pequena calculadora solar ou se encanta com a rapidez com que a câmera do seu celular captura um momento, você está testemunhando a luz agindo como uma chuva de partículas, os fótons, que atingem os sensores e transformam o impacto físico em informação elétrica. Essa dualidade é o que permite que a vida, tal como a conhecemos, se manifeste com tamanha complexidade. Vamos entender que essa característica não pertence apenas à luz. Um jovem físico francês chamado Louis de Broglie teve uma ideia que deixaria vocês incrédulos na época. Ele propôs que, se a luz que era tida como onda podia ser partícula, então a matéria, que sempre vimos como partículas sólidas, também deveria se comportar como onda. Isso significa que você, a cadeira onde repousa e as montanhas distantes possuem um comprimento de onda. Embora a nossa escala humana seja grande demais para sentirmos essa ondulação, ela está lá, vibrando no âmago de cada próton e elétron que nos constitui. A dualidade onda-partícula se manifesta em nossa rotina de formas silenciosas. Vamos percorrer o exemplo dos microscópios mais potentes do mundo. Para sentir os detalhes de um vírus ou a estrutura de uma proteína, a luz comum não é suficiente, pois suas ondas são grandes demais. Por isso usamos elétrons. Ao tratarmos os elétrons não como pequenas bolas de gude, mas como ondas curtas e precisas, conseguimos mapear o invisível com uma nitidez que a física clássica jamais permitiria. É fascinante perceber que a nossa capacidade de curar doenças e entender a biologia depende inteiramente de aceitarmos que a matéria é, na verdade, uma melodia vibrante. Vocês ficariam maravilhados ao notar como essa natureza dupla traz uma fluidez inesperada para a realidade. Imaginem o experimento clássico onde partículas são disparadas contra uma barreira com duas fendas. Se pensarmos nelas apenas como matéria sólida, esperaríamos que elas passassem por uma fenda ou por outra, acumulando-se em dois pontos específicos atrás da barreira.
Mas o que descobrimos é que, enquanto não estamos tentando rastrear o caminho exato de cada uma, elas se comportam como ondas de probabilidade. Elas passam pelas duas fendas simultaneamente, interferem entre si e criam um padrão complexo de múltiplas faixas. A matéria parece preferir a liberdade de ser uma onda, até que algo a force a se manifestar como um ponto fixo no espaço. Essa transição constante entre ser onda e ser partícula é o que dá ao nosso mundo uma textura de possibilidades. Se os elétrons nos átomos de seu corpo decidissem ser apenas partículas localizadas e estáticas, eles colapsariam. É a sua natureza ondulatória, o fato de estarem espalhados em nuvens de probabilidade ao redor do núcleo, que dá volume e estabilidade aos átomos. Sem essa dualidade, não haveria espaço entre as coisas, não haveria solidez na matéria, e nada do que chamamos de realidade cotidiana poderia existir. O simples ato de você conseguir segurar um objeto ou sentir a resistência de uma superfície é um resultado direto dessa dança quântica entre a forma de onda e a forma de partícula. Vamos descobrir que essa característica nos ensina uma lição profunda sobre a percepção. O universo não se sente obrigado a ser uma coisa só para satisfazer a nossa lógica limitada. Ele flui entre estados, adaptando-se conforme o contexto da interação. É como se a realidade fosse uma conversa contínua, onde a resposta depende da pergunta que fazemos. Se perguntamos à luz se ela é uma onda, ela nos mostra as cores do arco-íris e a forma como se dobra ao passar por uma gota de água. Se perguntamos se ela é uma partícula, ela nos entrega o funcionamento dos painéis solares que geram energia limpa para as nossas casas. Essa vivência do tema nos leva a entender que o mundo é muito menos rígido do que imaginamos. A dualidade é a prova de que a flexibilidade está inscrita nas leis fundamentais do cosmos. À medida que percorremos o nosso dia, estamos imersos em um mar de ondas quânticas que se condensam em partículas apenas no momento necessário. Vocês conseguiriam imaginar a harmonia necessária para que trilhões de elétrons mantenham essa natureza dupla sem que o mundo se desfaça em caos? Existe uma ordem majestosa nessa ambiguidade, uma estrutura que permite que a luz seja ao mesmo tempo o calor que aquece e o mensageiro que transporta imagens através das fibras ópticas. Portanto, ao sentirmos o peso dessa descoberta, percebemos que a física quântica não está em um lugar distante, mas no pulsar de cada tecnologia e na respiração de cada célula. A dualidade onda-partícula é a linguagem com que o universo escreve a sua história mais íntima. Ela remove a barreira entre o que é fluido e o que é sólido, entre o que se espalha e o que se localiza. Estamos todos, de certa forma, surfando nessas ondas de probabilidade, vivendo em um mundo onde a solidez é apenas uma das faces de uma realidade muito mais rica e vibrante. Ao final deste percurso sobre a dualidade, espero que você sinta que o invisível não é apenas uma teoria, mas a própria essência que permite que a luz chegue aos seus olhos e que os pensamentos fluam em seu cérebro através de impulsos elétricos. Cada vez que você vê o reflexo em um espelho ou usa um controle remoto, está interagindo com esse mistério. A natureza escolheu não ser simples, preferindo a beleza de ser múltipla. E é nessa multiplicidade que encontramos a base para tudo o que ainda vamos entender sobre como o universo realmente funciona, longe das engrenagens rígidas do passado e dentro da sinfonia quântica do agora. Agora que navegamos pela natureza dupla da matéria, convido vocês a mergulharem em um dos mecanismos mais profundos e, para muitos, perturbadores de toda a ciência moderna. Vocês não acreditariam no impacto que o ano de 1927 teve sobre a nossa percepção de controle. Foi nesse período que um jovem físico chamado Werner Heisenberg apresentou ao mundo uma barreira fundamental, um limite intransponível que não depende da qualidade dos nossos instrumentos, mas da própria fibra que compõe o espaço e o tempo. Estamos falando do princípio da incerteza, um conceito que mudou para sempre a nossa ideia de precisão e que nos obriga a aceitar que o universo, em sua essência, mantém segredos que jamais poderemos desvendar totalmente. Imaginem que vocês desejam medir a posição de um pequeno elétron que orbita um núcleo atômico. Na nossa experiência comum,
medir algo parece uma tarefa simples e inofensiva. Quando medimos a temperatura de uma xícara de chá ou a distância entre dois pontos em uma mesa, acreditamos que o objeto permanece inalterado pelo nosso ato de medir. Mas no domínio quântico, as regras mudam de forma drástica. Para que possamos detectar onde uma partícula está, precisamos interagir com ela. Geralmente fazemos isso enviando um fóton, um pacote de luz, para que ele colida com a partícula e retorne com a informação. No entanto, o elétron é tão pequeno e sensível que o simples toque desse único fóton é suficiente para chutá-lo para longe, alterando completamente a sua velocidade e a sua direção original. Isso nos leva a um dilema que deixaria vocês incrédulos. Heisenberg demonstrou matematicamente que quanto mais nos esforçamos para descobrir a posição exata de uma partícula, menos saberemos sobre a sua velocidade. E, inversamente, se dedicarmos todos os nossos esforços para medir com precisão absoluta para onde a partícula está indo e com que rapidez ela se move, perderemos completamente o rastro de onde ela está localizada naquele exato momento. É como se a natureza nos impusesse um imposto sobre o conhecimento. Você pode ter uma informação ou a outra, mas jamais as duas simultaneamente com precisão total. Vocês conseguiriam imaginar a frustração dos cientistas da época que estavam acostumados com a ideia de que o universo funcionava como um relógio mecânico perfeito e previsível? Vamos entender que essa incerteza não é uma falha técnica. Não se trata de construirmos microscópios melhores ou sensores mais potentes no futuro. Mesmo que tivéssemos a tecnologia mais avançada que a mente humana pudesse conceber em 1 milhão de anos, o princípio da incerteza continuaria lá, firme e inabalável. Ele é uma propriedade intrínseca da matéria. Existe um limite, definido pela constante de Planck que discutimos anteriormente, abaixo do qual a precisão simplesmente deixa de existir. O universo parece ter uma resolução mínima, como uma fotografia que, quando ampliada demais, revela-se composta por borrões e pixels que impedem a nitidez absoluta. Essa falta de foco fundamental nos obriga a abandonar a ideia de trajetórias definidas. Na física clássica, se você conhece a posição e a velocidade de uma bola de canhão, você pode prever exatamente onde ela estará daqui a 10 ou 20 segundos. Mas no mundo quântico, como não podemos conhecer os dois dados iniciais ao mesmo tempo, a ideia de uma rota desaparece. O que temos, em vez disso, são nuvens de probabilidade. Vamos percorrer mentalmente a imagem de um átomo, não como um pequeno sistema solar com órbitas circulares perfeitas, mas como uma névoa vibrante onde o elétron tem apenas uma certa chance de estar em determinado lugar. Vocês ficariam maravilhados ao perceber como esse mecanismo de incerteza protege a própria existência da matéria. Se pudéssemos saber exatamente onde um elétron está e qual a sua velocidade, ele poderia, em teoria, parar completamente. Mas a incerteza proíbe o repouso absoluto. Se uma partícula estivesse parada, saberíamos sua velocidade com precisão zero, o que significaria que sua posição teria que ser infinitamente incerta. Por causa dessa agitação quântica obrigatória, os elétrons nunca param de vibrar, o que impede que eles colapsem sobre o núcleo atômico. É a incerteza que mantém os átomos inflados e dá volume a tudo o que sentimos e tocamos. A profundidade desse conceito nos leva a questionar o determinismo. Durante séculos, acreditou-se que o futuro estava escrito nas condições do presente. Se conhecêssemos a posição de cada átomo no universo, poderíamos calcular todo o destino do cosmos. Heisenberg rasgou esse roteiro. Ele nos mostrou que, como o presente nunca pode ser conhecido com precisão total, o futuro é inerentemente aberto e probabilístico. O universo não é um trilho de trem fixo, mas um oceano de possibilidades que se desdobram a cada instante. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, de vertigem que essa descoberta trouxe? Ao aceitarmos que a incerteza é a base da realidade, passamos a sentir o mundo de uma forma muito mais dinâmica. As estratégias da natureza para manter a estabilidade dependem desse equilíbrio delicado entre o que sabemos e o que o universo esconde. Cada partícula que compõe o seu corpo está participando dessa flutuação constante,
onde a localização e o movimento trocam informações em um nível tão profundo que a nossa linguagem comum mal consegue acompanhar. Vamos descobrir que essa estratégia quântica tem consequências práticas imensas. Sem o princípio da incerteza, fenômenos como a radioatividade ou o funcionamento das estrelas seriam impossíveis de compreender. O Sol brilha porque as partículas em seu interior conseguem, por vezes, superar barreiras que a física comum consideraria impossíveis, tudo graças à incerteza sobre sua posição e energia. Estamos vivos porque o cosmos é, em sua fundação, um lugar de mistérios preservados. Ao sentirmos o peso dessas palavras, percebemos que a ciência não busca apenas respostas, mas também tenta mapear os limites do que pode ser respondido. O princípio da incerteza de Heisenberg é um convite à humildade intelectual. Ele nos ensina que, por mais que avancemos, sempre haverá um véu de mistério protegendo a essência do invisível. É nesse espaço de não saber que a curiosidade floresce e que a beleza do universo se revela como algo muito mais rico do que uma simples engrenagem. Portanto, ao final deste percurso sobre os elementos profundos da incerteza, espero que vocês possam sentir a paz que existe em aceitar que nem tudo precisa ser controlado ou previsto. A realidade é feita de nuances, de sombras e de luzes que se alternam em uma dança, onde a imprecisão é, na verdade, a garantia da vida e da criatividade do cosmos. O universo não é uma máquina fria, é um organismo vibrante que guarda em seu âmago o direito sagrado de ser imprevisível. Avançamos agora para um território que desafia não apenas a nossa lógica, mas a própria noção de separação que temos sobre o mundo. Vocês não acreditariam se eu lhes contasse que existem conexões no universo que ignoram completamente as distâncias e o tempo. Estamos prestes a descobrir o segredo mais profundo e inquietante da nossa jornada, o emaranhamento quântico. Esse fenômeno é tão estranho que o próprio Albert Einstein, com toda a sua genialidade, sentiu-se desconfortável com ele, descrevendo-o como uma fantasmagórica ação à distância. Imaginem que duas partículas, após interagirem uma com a outra, tornam-se tão intimamente ligadas que passam a compartilhar uma única existência, independentemente de quão longe uma esteja da outra. É como se o espaço entre elas deixasse de existir para fins de comunicação, criando um elo invisível que une as partes de um sistema de maneira absoluta e instantânea. Vocês conseguiriam imaginar o que isso significa para a nossa compreensão da realidade? Vamos entender esse mecanismo através de uma metáfora que nos ajude a sentir a magnitude do mistério. Imaginem dois dados mágicos que são lançados ao mesmo tempo. Enquanto eles estão girando, eles estão em um estado de superposição, carregando todas as possibilidades de números. No entanto, esses dados estão emaranhados. Se você levar um desses dados para o outro lado da galáxia de Andrômeda e deixar o outro aqui na Terra, no exato momento em que você observar o dado aqui e ele mostrar o número 6, o dado em Andrômeda, no mesmo milésimo de segundo, também mostrará um resultado correspondente, como se houvesse uma conversa secreta e imediata entre eles. Não existe sinal viajando pelo espaço, não existe rádio ou luz percorrendo a distância. A conexão é intrínseca, imediata e total. Isso deixaria vocês incrédulos, pois contradiz tudo o que aprendemos sobre a velocidade da luz sendo o limite máximo de qualquer informação no cosmos. Einstein acreditava fervorosamente no realismo local, a ideia de que os objetos possuem propriedades definidas mesmo quando não os observamos e que nada pode influenciar algo de forma mais rápida do que a luz. Mas o emaranhamento quântico rasga esse véu. Ele nos mostra que o universo é não local. Vamos descobrir que as partículas não são entidades isoladas que flutuam no vazio, mas partes de uma teia muito mais vasta e interconectada. Quando duas partículas se tornam emaranhadas, elas deixam de ser esta e aquela para se tornarem um sistema único, onde a identidade individual se dissolve em uma unidade fundamental. Essa descoberta é um dos maiores mistérios da física moderna e foi confirmada por experimentos rigorosos ao longo das últimas décadas do século XX e início do século XXI. Cientistas conseguiram emaranhar partículas de luz, elétrons e até átomos inteiros,
provando que essa conexão fantasmagórica é uma regra da natureza, não uma exceção. Imaginem a coragem necessária para aceitar que o que fazemos aqui pode ter um reflexo imediato em um ponto distante do espaço, sem que nenhum fio nos ligue. Isso nos leva a sentir que a separação que percebemos entre os objetos e as pessoas é, de certa forma, uma ilusão da nossa escala macroscópica. No nível quântico, o universo mantém uma memória de suas interações passadas. Vamos percorrer a história desse conceito para entender como ele surgiu. Em 1935, Einstein e seus colaboradores tentaram provar que a física quântica estava incompleta, justamente por causa dessa possibilidade de conexão instantânea que lhes parecia absurda. Eles acreditavam que deveriam existir variáveis escondidas, segredos que ainda não havíamos descoberto e que explicariam essa coordenação entre as partículas. No entanto, anos depois, o físico irlandês John Bell desenvolveu um teorema que permitiu testar essa ideia. Os resultados foram avassaladores. A natureza realmente se comporta de maneira emaranhada. Não existem variáveis escondidas enviando mensagens secretas. A conexão é uma propriedade direta da realidade. Isso nos faz refletir sobre as origens de tudo o que conhecemos. Se voltarmos no tempo, até o momento do início de todas as coisas, quando todo o universo estava concentrado em um único ponto, percebemos que tudo o que existe hoje já esteve em contato íntimo. Vocês conseguiriam imaginar que, por causa dessa origem comum, grandes porções do cosmos podem ainda estar emaranhadas de formas que mal começamos a entender? Cada átomo do seu corpo pode guardar um elo invisível com estrelas distantes ou com a poeira de galáxias que nunca conseguiremos percorrer. Fisicamente, essa descoberta transforma o universo de um conjunto de engrenagens isoladas em um organismo vivo e profundamente integrado. O emaranhamento quântico não é apenas uma curiosidade teórica. Ele é a base para as descobertas mais promissoras do nosso tempo. Através dele, estamos desenvolvendo computadores que podem processar informações de maneiras que seriam impossíveis para as máquinas tradicionais, e sistemas de comunicação que são 100% seguros, pois qualquer tentativa de interceptar a conexão alteraria o estado das partículas emaranhadas, revelando imediatamente o intruso. É como se a própria estrutura da física protegesse a integridade da informação. Vamos sentir o peso dessa responsabilidade tecnológica. Estamos usando os segredos mais íntimos da natureza para construir o nosso futuro digital. Vocês ficariam maravilhados ao pensar na elegância dessa estratégia do cosmos. O emaranhamento garante que a informação não seja algo que apenas viaja de um lado para o outro, mas algo que está presente na própria estrutura das relações entre as coisas. É a prova de que a relação entre dois seres, ou duas partículas, é tão real e fundamental quanto os seres ou as partículas em si. A ciência nos ensina aqui uma lição de unidade. No silêncio do mundo subatômico, não existe o isolamento. Existe apenas uma dança eterna de correlações que mantém o tecido do espaço-tempo unido. Ao compreendermos o emaranhamento quântico, passamos a perceber que a nossa visão tradicional de causa e efeito precisa ser expandida. No mundo quântico, a causa e o efeito podem estar distantes no espaço, mas unidos na essência. Isso nos convida a imaginar um universo onde nada é verdadeiramente independente. Cada vez que você sente o fascínio pelo mistério das estrelas, lembre-se de que essa conexão pode ser muito mais do que metafórica. Ela pode estar inscrita nas leis da física quântica que governam cada fóton que viaja pelo espaço até tocar a sua pele. Conforme a nossa conversa avança, esse segredo do emaranhamento nos prepara para entender os próximos passos da jornada. Se as partículas podem estar tão ligadas, o que mais elas podem fazer? Como o simples ato de observar uma delas pode definir o destino da outra? Estamos descobrindo que o universo não é feito de coisas, mas de conexões. E essas conexões são a chave para desvendar por que o mundo se comporta de maneira tão inesperada quando olhamos de perto. O mistério do emaranhamento é um lembrete de que, por mais que tentemos dividir a realidade em pedaços pequenos para estudá-la, ela sempre encontrará uma forma de nos mostrar que o todo é muito maior
e mais complexo do que a soma de suas partes. Ao final desta reflexão sobre os segredos do emaranhamento, espero que vocês possam sentir a beleza de um cosmos interligado. A distância é apenas uma perspectiva, e o isolamento é apenas uma falta de percepção dos elos invisíveis. A física quântica, através deste quarto pilar, nos devolve o sentido de pertencimento a algo vasto, onde cada movimento, por menor que seja, ressoa através da teia infinita da existência. Estamos todos navegando neste mar de correlações, onde o invisível sustenta o visível e o segredo da unidade é a descoberta mais preciosa que a ciência já nos entregou. Avançando em nossa caminhada pelo domínio do invisível, chegamos agora a um ponto que exige toda a nossa capacidade de abstração e coragem intelectual. Vocês não acreditariam na audácia com que o universo se comporta quando não estamos olhando diretamente para ele. Até agora percorremos a ideia de que a energia é fragmentada, que a matéria possui uma alma dual e que a incerteza protege os segredos do átomo. Mas o que acontece quando unimos todas essas peças? O resultado é um dos fenômenos mais fascinantes e centrais da física moderna, a superposição quântica. Imaginem que no mundo subatômico, a palavra ou é frequentemente substituída pela palavra e. Uma partícula não precisa escolher entre estar aqui ou ali, entre girar para a direita ou para a esquerda. Ela pode, de forma muito real e mensurável, existir em todos esses estados simultaneamente. Vocês conseguiriam imaginar a profundidade dessa revelação para a nossa compreensão sobre o que é ser e o que é existir. Na nossa experiência cotidiana, um objeto é uma coisa única e definida. Uma chave está no seu bolso ou está sobre a mesa. Ela jamais poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. No entanto, se essa chave fosse reduzida ao tamanho de um átomo, ela habitaria uma nuvem de possibilidades onde todas as localizações permitidas seriam igualmente reais até que alguém decidisse verificar sua posição. Esse estado de ser múltiplas coisas ao mesmo tempo é o que chamamos de superposição. É como se o universo, antes de ser forçado a tomar uma decisão, preferisse manter todas as portas abertas, explorando cada caminho possível de uma só vez. Vamos entender as conexões e os impactos dessa característica na estrutura do cosmos. Vocês ficariam incrédulos ao saber que a superposição não é apenas um conceito abstrato, mas o mecanismo que permite que o sol brilhe e que as plantas transformem luz em vida. Existe um processo chamado fotossíntese, algo que aprendemos na escola como uma troca química simples, mas que esconde um segredo quântico profundo. Quando um fóton de luz atinge uma folha, a energia precisa encontrar o caminho mais rápido, até o centro de reação química da célula para não ser perdida como calor. Em vez de percorrer um caminho de cada vez, como um mensageiro perdido em um labirinto, a energia entra em um estado de superposição. Ela percorre todos os caminhos possíveis simultaneamente, sentindo qual deles é o mais eficiente e chegando ao destino com uma precisão que a física clássica jamais conseguiria explicar. A natureza, em sua sabedoria de bilhões de anos, aprendeu a usar a superposição para garantir a sobrevivência da vida. Essa conexão entre o muito pequeno e o mundo biológico nos mostra que o impacto da física quântica está em cada respiração que damos. Mas os impactos não param por aí. Estamos vivendo o início de uma revolução tecnológica que deixaria os pioneiros de 1930 fascinados. Imaginem a criação de computadores que não processam informações como as máquinas que conhecemos hoje. Um computador tradicional trabalha com bits, que podem ser 0 ou 1, como interruptores de luz que estão ou ligados ou desligados. Mas um computador quântico utiliza qubits, que aproveitam a superposição para serem 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso permite que essas máquinas realizem cálculos em uma escala de processamento paralela, tão vasta que problemas que levariam milhares de anos para serem resolvidos pelos supercomputadores atuais podem ser concluídos em questão de minutos. Estamos falando de simular novos medicamentos, entender as mudanças climáticas com precisão absoluta e desvendar os mistérios da ciência dos materiais de uma forma que mudará o nosso futuro para sempre. A superposição quântica
nos obriga a repensar a própria natureza da realidade física. Vamos percorrer a ideia de que o universo não é um conjunto de fatos consumados, mas um oceano de potencialidades. Enquanto uma partícula está em superposição, ela é descrita por uma função de onda, um conceito matemático que abrange todas as suas possibilidades de existência. Essa função de onda é o mapa de tudo o que pode acontecer. Quando essa partícula interage com o ambiente ou é medida, ocorre o que os físicos chamam de colapso, onde todas as outras possibilidades desaparecem e apenas uma realidade única emerge. Mas antes desse colapso, o que existe é uma sinfonia de estados sobrepostos, uma dança de talvez que sustenta a solidez do que percebemos. Vocês conseguiriam imaginar o peso filosófico dessa descoberta? Ela nos sugere que a realidade, em seu nível mais fundamental, é muito mais rica e flexível do que a superfície que tocamos. A superposição é a prova de que o universo possui uma imaginação infinita, mantendo viva a multiplicidade até o último instante possível. Isso nos leva a sentir que o mundo não é uma máquina rígida, mas um sistema dinâmico de interconexões onde as escolhas e as interações definem o caminho que a realidade decide seguir. Cada átomo de hidrogênio em uma molécula de água em seu corpo está em algum nível explorando essa liberdade quântica, permitindo que as reações químicas da vida ocorram com uma fluidez majestosa. Vamos descobrir que essa estratégia de estar em múltiplos estados também se aplica à química que nos constitui. As ligações entre os átomos, que formam as cadeias de proteínas e o próprio código da nossa vida, o ácido desoxirribonucleico, dependem da forma como os elétrons se distribuem em superposição ao redor dos núcleos. É essa capacidade de estar em vários lugares que permite que as moléculas se encaixem com precisão, como peças de um quebra-cabeça que se reconhecem instantaneamente. Sem a superposição, a química seria lenta, desajeitada e provavelmente incapaz de sustentar a complexidade necessária para a consciência humana florescer. Estamos conectados ao cosmos não apenas pela matéria de que somos feitos, mas pelo comportamento quântico que permite que essa matéria se organize com tamanha inteligência. Vocês ficariam maravilhados ao pensar na harmonia necessária para que o mundo macroscópico pareça tão estável enquanto o mundo microscópico é tão fluido. Existe um processo chamado decoerência, que é quando o ambiente cutuca os sistemas quânticos e faz com que a superposição desapareça em objetos grandes. É por isso que não vemos pessoas em dois lugares ao mesmo tempo ou chaves flutuando em estados múltiplos. O bombardeio constante de fótons, moléculas de ar e calor, faz com que as ondas quânticas se embaralhem e se tornem a realidade sólida que conhecemos. Mas o segredo continua lá, escondido no âmago de cada partícula, esperando pelas condições certas para revelar sua natureza múltipla. Ao sentirmos o impacto dessas conexões, percebemos que a física quântica é a ponte que une a energia pura à matéria complexa. A superposição é a ferramenta que o universo usa para testar caminhos, para criar diversidade e para garantir que a realidade não seja um beco sem saída. Ela nos ensina que o potencial é tão real quanto o ato, e que o invisível carrega consigo todas as versões do que o visível pode se tornar. Essa visão nos convida a olhar para o mundo com mais reverência, entendendo que por trás de cada objeto inanimado existe uma vibração de infinitas possibilidades. Portanto, ao final deste percurso sobre as conexões e os impactos da superposição, espero que vocês possam sentir a grandiosidade de habitar um universo que não se contenta com o óbvio. Somos parte de uma estrutura que abraça a multiplicidade e que usa a incerteza para gerar beleza e inovação. A ciência, ao desvendar a superposição quântica, não retirou o encanto do mundo. Ela nos deu uma lente para perceber que a realidade é muito mais vasta, profunda e interligada do que jamais ousamos imaginar. O futuro que estamos construindo baseado nesses princípios será um testemunho da nossa capacidade de entender e respeitar a linguagem secreta com que o cosmos foi escrito. Ao chegarmos nesta etapa da nossa jornada, convido vocês a refletirem sobre como essas descobertas invisíveis moldaram não apenas os nossos laboratórios, mas a própria alma da nossa civilização.
Vocês não acreditariam no abalo sísmico que a física quântica provocou na autoconfiança da humanidade no início do século XX. Durante centenas de anos, vivemos sob o teto protetor da física clássica, onde o mundo era visto como um imenso relógio mecânico, previsível e determinado. Acreditávamos que éramos observadores externos, meros espectadores de um palco, onde as leis da natureza se desenrolavam sem a nossa interferência. No entanto, quando os 7 princípios essenciais começaram a ser revelados, a nossa relação com o cosmos mudou de forma definitiva e profunda. Vamos entender que o impacto da física quântica na humanidade não foi apenas tecnológico, mas intensamente filosófico. A ideia de que o ato de medir ou observar um sistema quântico força-o a escolher um único estado, o chamado colapso da função de onda, colocou o ser humano de volta no centro da narrativa cósmica. Deixamos de ser apenas plateia para nos tornarmos participantes ativos na construção do que chamamos de realidade. Vocês conseguiriam imaginar o peso dessa responsabilidade? Se a nossa interação com o mundo microscópico define como a matéria se manifesta, então a consciência humana deixa de ser um acidente biológico para se tornar uma peça fundamental no mecanismo do universo. Essa mudança de perspectiva trouxe uma nova humildade para a nossa espécie. O princípio da incerteza de Heisenberg nos ensinou que existe um limite para o que podemos saber. Para uma humanidade que vinha de uma era de conquistas industriais e certezas científicas absolutas, descobrir que a natureza guarda segredos invioláveis foi um choque cultural imenso. Isso influenciou a literatura, as artes plásticas e até a nossa forma de entender a psicologia. Passamos a aceitar que a realidade é feita de camadas, de nuances e de possibilidades sobrepostas, abandonando a visão rígida de um mundo puramente preto e branco. A cultura popular absorveu termos como salto quântico e multiverso, tentando traduzir para a linguagem comum a estranheza de uma realidade que não se comporta de forma linear. Vocês ficariam incrédulos ao perceberem o quanto o seu dia a dia é sustentado por esses princípios que parecem tão distantes. A relação social e econômica da humanidade foi completamente reescrita pela física quântica. Sem o entendimento da quantização da energia e do comportamento dos elétrons em materiais semicondutores, jamais teríamos inventado o transistor. O transistor é talvez a invenção mais importante da história moderna, pois é ele que permite a existência de cada computador, smartphone e rede de comunicação que une o planeta hoje. Vivemos em uma sociedade quântica. Cada vez que você envia uma mensagem ou salva uma memória digital, você está fazendo uso de um controle refinado sobre o mundo invisível que os nossos antepassados sequer podiam imaginar. Vamos percorrer também o impacto na medicina e na nossa longevidade. O desenvolvimento de tecnologias como a ressonância magnética e os tratamentos a laser para cirurgias delicadas são aplicações diretas da mecânica quântica. A humanidade aprendeu a usar o comportamento ondulatório da matéria para diagnosticar doenças, antes que elas se tornem visíveis aos olhos humanos. Estamos aprendendo a conversar com as células e com os átomos do nosso próprio corpo, usando a linguagem das frequências e dos níveis de energia. Isso nos dá um senso de domínio que é, ao mesmo tempo, majestoso e inspirador, permitindo que a vida humana floresça com uma qualidade e uma segurança sem precedentes. Vocês conseguiriam sentir a conexão profunda entre a superposição quântica e a nossa própria criatividade? Muitos pensadores sugerem que a capacidade humana de imaginar múltiplos futuros e de tomar decisões complexas pode ter raízes em processos quânticos que ocorrem no âmago das nossas células nervosas. Embora ainda estejamos no início dessa investigação, a ideia de que o nosso cérebro utiliza a fluidez do mundo invisível para processar a consciência é uma das fronteiras mais excitantes da relação entre ciência e humanidade. Isso nos faz sentir que não estamos apenas observando o universo quântico, mas que somos a própria manifestação dele tentando se entender. A relação da humanidade com o tempo também foi transformada. Ao aceitarmos que o emaranhamento quântico permite conexões instantâneas que ignoram a distância,
A nossa visão de um universo fragmentado e isolado começou a se dissolver. Estamos redescobrindo o valor da interconexão. Esse conceito quântico ecoa em muitas tradições antigas, que sempre falaram sobre a unidade de todas as coisas, criando uma ponte inesperada entre a ciência de vanguarda e a sabedoria ancestral. A humanidade está aprendendo que a separação é apenas uma questão de escala e que, no nível fundamental, estamos todos emaranhados na mesma teia cósmica que surgiu há bilhões de anos. Vocês ficariam maravilhados ao pensar em como o tunelamento quântico, a capacidade de partículas atravessarem barreiras impossíveis, reflete a nossa própria jornada como espécie. Assim como as partículas desafiam as leis da física clássica para permitir que o Sol brilhe, a humanidade tem desafiado limites para expandir o seu conhecimento. A física quântica é o testemunho da nossa coragem de olhar para o abismo do desconhecido e encontrar nele uma ordem bela e funcional. Ela nos desafia a abandonar o conforto das aparências e a buscar a verdade nas vibrações mais sutis da existência. Portanto, ao sentirmos o impacto social e histórico dessas descobertas, percebemos que a física quântica nos entregou um novo mapa para o futuro. Estamos saindo da era das máquinas rígidas para a era da informação fluida. A nossa relação com a energia, com a comunicação e com a própria vida está sendo redefinida por esses 7 princípios. Eles não são apenas fórmulas em um quadro negro. São as ferramentas com as quais estamos construindo uma civilização capaz de entender a linguagem das estrelas e a música dos átomos. A humanidade nunca esteve tão próxima de compreender a sua verdadeira casa. Ao final desta reflexão sobre a nossa relação com o tema, espero que vocês possam sentir o orgulho de pertencer a uma espécie que foi capaz de decifrar segredos tão profundos. A física quântica nos devolveu a maravilha, o mistério e o respeito pelo invisível. Ela nos ensina que, por mais que avancemos tecnologicamente, a essência da nossa jornada continua sendo a busca pela conexão e pelo entendimento. Estamos todos navegando neste mar de possibilidades, onde a ciência e a humanidade se encontram para criar um mundo mais consciente, interligado e infinitamente fascinante. Ao olharmos para o horizonte que se desenha à nossa frente, somos convidados a imaginar um mundo onde as fronteiras entre o possível e o impossível se tornam cada vez mais tênues. Vocês não acreditariam na velocidade com que as sementes plantadas pelos pioneiros da mecânica quântica estão começando a florescer em tecnologias que transformarão a própria estrutura da nossa sociedade nos próximos 100 anos. Estamos deixando para trás a era em que apenas observávamos os fenômenos quânticos em laboratórios isolados, para entrar em uma era de engenharia ativa do invisível. O futuro da física quântica não é apenas uma continuação do presente, é uma ruptura completa com as limitações que a física clássica impôs à nossa imaginação durante milênios. Vocês conseguiriam imaginar uma rede de comunicação global, onde a espionagem e o roubo de dados fossem fisicamente impossíveis? Esse é o futuro prometido pela internet quântica, baseada no princípio do emaranhamento que discutimos anteriormente. No futuro, a informação não será transmitida apenas através de pulsos de luz em fibras ópticas que podem ser interceptados. Em vez disso, utilizaremos estados emaranhados para teletransportar informações instantaneamente entre pontos distantes. Se alguém tentar observar ou medir essa informação durante o trajeto, a função de onda entrará em colapso, alterando o estado das partículas e alertando imediatamente os usuários. Esse nível de segurança absoluta redefinirá a confiança nas transações financeiras, na diplomacia e na privacidade individual, criando uma infraestrutura digital protegida pelas próprias leis fundamentais do universo. Mas as inovações não param na comunicação. Vocês ficariam incrédulos ao sentir o impacto dos sensores quânticos na nossa capacidade de mapear o planeta e o corpo humano. Hoje, os nossos satélites e instrumentos de medição possuem limites de precisão que são ditados pela escala macroscópica. No futuro, utilizaremos o princípio da incerteza e a sensibilidade extrema da superposição para criar dispositivos de medição que podem detectar variações gravitacionais minúsculas abaixo da superfície da Terra.
Isso nos permitirá descobrir novos recursos minerais, prever erupções vulcânicas com semanas de antecedência e mapear as correntes oceânicas com uma nitidez que hoje só podemos sonhar. Na medicina, esses mesmos sensores permitirão exames de imagem tão precisos que seremos capazes de detectar o mau funcionamento de uma única célula muito antes que ela se torne um tumor, permitindo intervenções precoces e curas que hoje parecem milagrosas. Vamos entender que o futuro da computação quântica também nos levará a uma revolução na ciência dos materiais. Atualmente, criar um novo metal mais resistente ou uma bateria que dure 10 vezes mais é um processo de tentativa e erro que leva décadas. No futuro, os computadores quânticos permitirão simular a natureza no seu próprio nível, átomo por átomo. Vocês conseguiriam imaginar a criação de supercondutores que funcionam em temperatura ambiente? Isso permitiria que a eletricidade fosse transportada de um lado ao outro do país sem perder um único watt de energia como calor, eliminando o desperdício energético e tornando as energias renováveis imensamente mais eficazes. Janelas que geram energia solar, roupas que regulam a temperatura do corpo de forma inteligente e veículos que flutuam sobre trilhos magnéticos sem atrito deixarão de ser ficção científica para se tornarem a base da nossa infraestrutura urbana. Vocês ficariam maravilhados ao pensar em como o tunelamento quântico será dominado para criar eletrônicos ainda menores e mais eficientes do que os atuais. Estamos chegando ao limite físico do que o silício pode suportar, mas o futuro nos reserva o uso de partículas que atravessam barreiras de forma controlada para criar memórias de armazenamento quase infinitas. A humanidade passará a lidar com volumes de dados tão vastos que precisaremos de novas formas de consciência artificial, talvez também baseadas em processos quânticos, para nos ajudar a navegar por esse mar de conhecimento. A relação entre o homem e a máquina se tornará muito mais fluida, com interfaces que podem, quem sabe, interagir diretamente com os nossos impulsos neurais através de conexões quânticas de baixíssima energia. No entanto, como em qualquer grande salto evolutivo, o futuro do tema também nos traz desafios e riscos que precisamos considerar com sobriedade. A mesma computação quântica que trará a cura de doenças também terá o poder de quebrar todos os sistemas de criptografia que protegem os segredos atuais do mundo. Vivemos uma corrida contra o tempo para desenvolver defesas que sejam resistentes a esses novos ataques. Além disso, a capacidade de manipular a matéria em um nível tão fundamental levanta questões éticas profundas. Até onde devemos ir na edição da realidade física? O domínio sobre o invisível exige um amadurecimento moral da humanidade que seja proporcional ao nosso poder técnico. O futuro nos exigirá sabedoria para garantir que essas ferramentas sejam usadas para reduzir as desigualdades e proteger o equilíbrio do nosso planeta. Vocês conseguiriam imaginar o impacto poético de descobrirmos que o universo é, em sua essência, um computador quântico gigante? Muitos físicos teóricos estão explorando a ideia de que o espaço e o tempo não são fundamentais, mas que emergem de uma rede complexa de emaranhamentos quânticos. Se isso for verdade, o futuro da física poderá nos levar a entender como tecer o próprio tecido da realidade. Talvez um dia possamos criar buracos de minhoca controlados para viajar para estrelas distantes, ou entender como o tempo flui em escalas que hoje são inacessíveis. O futuro da física quântica é a chave que poderá abrir as portas do sistema solar e das galáxias vizinhas para a exploração humana, transformando-nos em uma espécie verdadeiramente cósmica. Vamos sentir um cenário onde a energia limpa e barata, gerada por reatores de fusão nuclear controlados por algoritmos quânticos, erradique a pobreza energética do mundo. Imaginem comunidades isoladas tendo acesso à água potável através de dessalinização de alta eficiência permitida por novos filtros quânticos. O futuro nos acena com a promessa de uma harmonia entre a tecnologia e a natureza, onde o nosso impacto no meio ambiente seja minimizado pelo entendimento profundo de como os átomos se organizam e se reciclam. Estamos aprendendo a copiar os processos mais eficientes das estrelas e das plantas, usando o conhecimento quântico
para restaurar a saúde do nosso ecossistema. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que a nossa própria definição de vida pode ser expandida. Se a biologia quântica confirmar que processos como a memória e a intuição possuem raízes no mundo invisível, poderemos desenvolver novas formas de cuidar da saúde mental e do bem-estar emocional, tratando o ser humano como um sistema vibrante e interconectado. O futuro nos convida a sair da visão de que somos máquinas de carne e osso, para percebermos que somos sistemas quânticos de alta complexidade, capazes de sintonizar frequências de informação e criatividade que hoje mal podemos pressentir. Portanto, ao percorrermos mentalmente essas tendências e inovações, percebemos que o futuro da física quântica é, na verdade, o futuro da própria humanidade. Não somos apenas os criadores dessas tecnologias, somos os seres que serão transformados por elas. O invisível deixará de ser um mistério para se tornar o nosso ambiente de trabalho e de vida. Cada princípio que estudamos hoje, da quantização à observação, será uma ferramenta cotidiana no século XXI e além. Estamos no limiar de uma nova aurora, onde a luz da ciência quântica iluminará os caminhos que antes estavam mergulhados na escuridão da ignorância. Ao final desta exploração sobre o amanhã, espero que vocês sintam a esperança e o fascínio que esse horizonte nos oferece. O universo ainda tem muitos segredos guardados, e a física quântica é a nossa melhor bússola para desvendá-los. Estamos apenas começando a engatinhar neste novo mundo, mas cada passo nos leva para mais perto de uma compreensão total da nossa existência. O futuro é vasto, é quântico e está esperando por nós com infinitas possibilidades de descoberta e encantamento. A jornada que começou com um simples estudo sobre o calor de um forno nos levará, finalmente, a entender a alma do cosmos. Chegamos ao momento em que os 7 princípios que percorremos deixam de ser conceitos isolados e se fundem em uma única compreensão sobre a natureza da realidade. Vocês não acreditariam na harmonia que existe por trás de cada objeto que tocamos. Ao entendermos a quantização, a dualidade e o emaranhamento, percebemos que o universo não é um conjunto de peças soltas, mas uma sinfonia vibrante de energia. Tudo o que antes parecia sólido e fixo, agora se revela como uma dança constante no nível subatômico, onde o impossível acontece a cada microsegundo para garantir que a estrutura do cosmos permaneça de pé. A física quântica nos ensina que o fundamento de tudo o que conhecemos é um oceano de possibilidades, onde a incerteza é a força que permite a vida. Essa compreensão nos conduz à essência vibratória de todas as coisas e nos faz sentir que não existe isolamento dentro deste sistema. Cada pacote de energia carrega a marca de uma unidade primordial, que a ciência mapeia com precisão absoluta. O peso deste conhecimento nos mostra que a realidade é granulada e que nenhuma informação se perde na imensidão do espaço. Sentir essa estrutura é compreender a arquitetura do real, onde cada elétron é uma peça vital para a integridade do todo. A nossa busca por entender esses mecanismos é o que transforma a ciência em uma ponte entre o mistério e a clareza, revelando que o invisível sustenta o visível com uma elegância que a lógica comum jamais conseguiria simular. Vocês conseguiriam imaginar a paz que surge ao aceitarmos que o universo guarda segredos protegidos por suas próprias leis? A impossibilidade de termos todas as respostas simultaneamente é o que garante que a natureza permaneça dinâmica e criativa. É nesse espaço de possibilidades que a matéria supera barreiras através do tunelamento quântico, permitindo que o sol brilhe e que a vida prospere. A superposição nos mostra que o caminho da existência não é uma trilha rígida, mas uma exploração de múltiplos estados que se resolvem em realidade apenas no momento da interação. Essa flexibilidade é a base da nossa própria biologia e do nosso lugar no tempo e no espaço. À medida que estas ideias se assentam, percebemos que somos feitos da mesma substância que as estrelas e governados pelas mesmas regras que permitem que um elétron esteja em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Sinta a clareza deste conhecimento como uma frequência que alinha a sua mente com a lógica do cosmos. O silêncio que agora nos envolve é fértil, provando que o vazio é, na verdade, um campo de potencial infinito. O universo é a nossa casa definitiva,
e as suas leis são o ritmo que conduz à evolução de tudo o que podemos medir. Que a simetria fundamental das leis da física acompanhe o seu entendimento e traga o acolhimento necessário para encerrarmos este percurso. Para que possamos continuar explorando esses mistérios e trazendo mais luz sobre o funcionamento das estrelas e dos átomos, a sua participação é fundamental. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Durante este encerramento, alguns produtos como livros e jogos sobre astronomia aparecerão na tela. Se for do seu interesse, comprar através dos links também nos ajuda a manter este espaço de conhecimento vivo. Ficamos por aqui com o coração cheio de perguntas e a mente em paz com as respostas que encontramos. O universo quântico continuará vibrando ao seu redor, em cada partícula de ar e em cada raio de luz, lembrando-lhe de que você é uma parte essencial e inseparável de tudo o que é real. Que a simetria fundamental das leis da física acompanhe o seu descanso. Até a nossa próxima jornada pelo saber. Boa noite.